E aí, primeiro ano, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas vocês verão esse vídeo. Eu tô aqui porque, como vocês devem ter sido informados, eu fiquei totalmente sem internet esta terça-feira de manhã. Não pudemos fazer nosso contato que a gente faz, né, em nossas aulas toda terça-feira. Então, vou gravar esse vídeo aqui como uma reposição do conteúdo que teríamos nesta terça. Vou tentar aqui fazer praticamente a mesma coisa que eu faria com vocês pelo Zoom, que é uma revisão oralizada dos principais conteúdos que a gente irá ver na nossa avaliação, que é a semana que vem. Vou fazer uma abordagem aqui básica, bem conceitual, sobre os principais conteúdos que irão aparecer na prova de vocês, né? De todos os conteúdos trabalhados aqui nesse primeiro bimestre. É bom alguns alunos que faltaram algumas aulas, que não estiveram online, ou mesmo ainda nas aulas presenciais, que assistam o vídeo com bastante calma, pausem os vídeos na hora da informação dos conteúdos, anotem no caderno e tudo mais, tá bom? Esse vídeo vai ser compartilhado no Clipe Escola e na plataforma da escola para que vocês tenham acesso, né? Então vamos lá. O primeiro conteúdo que a gente trabalhou em sala foi os conceitos-chave ou categorias de análise da geografia, né? Elementos aos quais a geografia parte como princípio estruturador para o desenvolvimento da ciência, da disciplina, né? Temos entre os conceitos básicos os conceitos de espaço geográfico, paisagem, lugar, território, região e redes. Então vamos trabalhar esses conceitos aqui rapidamente. O primeiro conceito é o conceito supremo da geografia, né? Que é o espaço geográfico, que é simplesmente o principal assunto, o principal objetivo de estudo da geografia é o espaço geográfico. E o que seria o espaço geográfico? O espaço geográfico é o que a gente chama de espaço vivido, onde a sociedade se relaciona com a natureza. Essa relação se dá com o ser humano, a sociedade modificando a natureza. O ser humano é o único ser vivo que é capaz de alterar a natureza. Somos natureza e a transformamos ao mesmo tempo. E essa transformação se dá ao longo do tempo. Nenhuma transformação estrutural, ao ponto de transformar a natureza em alta escala, é feita da noite para o dia. Então, esse tempo que eu estou falando é todo o tempo histórico, desde do surgimento das primeiras civilizações humanas, das primeiras civilizações nômades, né? Do desenvolvimento da escrita, né? Uma coisa que tem aproximadamente 11 mil anos, com o desenvolvimento da agricultura e o arado, a tração animal. Então, a partir desse tempo, né, então estamos falando de séculos e milênios, a sociedade vai alterando a natureza. E essa alteração é feita através do trabalho humano, né? Como sempre falo, o ser humano pega uma varinha mágica e faz uma vegetação desaparecer, canaliza um rio. Não, isso é feito com trabalho. E esse trabalho ele é de acordo com a tecnologia que se tem em mãos, que se tem desenvolvida naquele momento. Se você pegar aí da Revolução Industrial, do final do século XVIII até hoje, que foi o maior período, maior aceleração de produção de tecnologia do mundo, principalmente do final do século XIX e o início e o século XX inteiro, a gente tem uma alteração da natureza muito mais acelerada e muito mais preocupante, né? Nos últimos tempos. Até porque somos natureza, então se há uma alteração nos elementos biológicos, nos biomas, nos ecossistemas, isso vai afetar diretamente a nossa qualidade de vida ou até a nossa sobrevivência, porque vai afetar solo, clima, vegetação, hidrografia, entre outras coisas. Então, se eu tiver que conceituar o espaço geográfico, é o espaço onde a sociedade se relaciona com a natureza, modificando-a ao longo do tempo e através do trabalho humano. Tá? Do espaço geográfico, sai todos os outros conceitos. Né? O espaço geográfico é o espaço mãe. Por quê? Porque o espaço geográfico é toda a superfície terrestre, desde que haja sociedade habitando ali. Tá? Primeiro conceito, o mais básico, de paisagem, né? Antigamente, a gente falava que paisagem é tudo que nossa visão alcança em determinado momento, né? Tudo que a gente pode observar. A partir do momento que você muda a posição do seu corpo, o seu ângulo de visão, a sua paisagem altera. Só que hoje a gente percebe,
que a paisagem é muito mais do que a nossa visão alcança. Os sons, os cheiros, né? as, as superfícies, as texturas também fazem parte da paisagem. Então, paisagem é tudo que a gente pode observar em determinado momento. E quando eu falo observar, não é só ver, não é só enxergar, é ouvir, é sentir, né? É pertencer. Ou seja, é tudo que a gente pode perceber com os nossos sentidos físicos e conceber com o nosso intelecto em um determinado local. Um exemplo claro, se eu for viajar para uma cidade, um ambiente altamente urbano, onde há obra e um barulho de britadeira, né, daquela ferramenta mecânica, eletrônica e mecânica, elétrica, melhor dizendo, quebra no chão, e eu nunca tiver ouvido aquele barulho, a partir do momento que passou-se anos, eu viajei para outro lugar, ou mesmo na minha casa, e tem um barulho semelhante, eu vou remeter àquele primeiro local que eu visitei. Ou seja, o som fazendo parte da paisagem, tá? Só que a paisagem é um reflexo, ela é como se fosse o retrato da sociedade que ele vive. A paisagem é o reflexo, é o retrato do espaço geográfico. Com a paisagem eu posso minimamente, esteticamente, analisar a sociedade que vive naquele espaço. Se eu chegar no condomínio luxuoso em Angra dos Reis, que as casas têm heliporto para helicóptero pousar, com carros muito importados e mansões que eu sei que custaram milhões, eu no mínimo vou entender que ali moram pessoas muito ricas. Qual é a origem do dinheiro das pessoas? Para esse sentido pouco importa, mas eu sei que são pessoas muito ricas. E se eu chegar numa comunidade muito pobre no Rio de Janeiro, se eu chegar numa favela, a primeira coisa que eu vou ver são casas sem infraestrutura, sem acabamento, às vezes barracos, casebres, né? De papelão, de lona, coisas sem infraestrutura. E eu, pela falta de infraestrutura, eu vou saber não só que as pessoas que moram ali é muito pobre, mas que o Estado, que os governos são omissos em relação a programas de moradia e trabalho para aquela sociedade, aquele pequeno grupo social que está ali. Então a paisagem nos reflete essa característica. Sendo que existem dois tipos de paisagem, a paisagem natural e a humanizada. A natural é aquela que só apresenta elementos naturais. O que são elementos naturais? Produtos, né, observados, criados pela natureza, simplesmente pela força da natureza. O céu, o mar, a praia, a floresta, um relevo, seja ele qual for, desde que a gente consiga observar ele sem ocupação humana, é uma paisagem natural. É um elemento natural, melhor dizendo, que vai compor as paisagens naturais. Tá? Só que a gente tem que ter cuidado que nem tudo que parece natureza é natural. Por exemplo, uma plantação de cana-de-açúcar. São todos vegetais, são todos elementos vegetais, são plantas. Só que não existe uma floresta, uma vegetação de cana-de-açúcar. Aquilo ali foi o ser humano que plantou, organizou e, de acordo com sua tecnologia, plantou aquela produção agrícola de cana-de-açúcar. Então, por mais que a planta seja um elemento que nos remete à natureza, natureza bruta, né? A plantação foi criada pelo ser humano. Então, uma plantação, um campo agrícola, não é um elemento natural. É um elemento cultural, ou mesmo um elemento construído, feito pelo ser humano. As paisagens naturais, elas só têm elementos naturais. E aí, muitos teóricos, inclusive eu, vamos questionar se ainda temos paisagens naturais. Porque por mais que a gente tenha áreas muito inóspitas do extremo polo sul e do extremo polo norte, que não tem ser humano habitante, poucas são as formas de vida, né? De alguma forma o ser humano ali influenciou. Porque com a queima de combustíveis fósseis nas indústrias, nos motores dos automóveis, o uso de aerosóis e elementos de combustível gasosos em aparelhos de refrigeração e principalmente com as queimadas das florestas, a gente tem aquele processo de intensificação do efeito estufa e aceleração do aquecimento global. Um processo que é natural, é acelerado e é capaz de mudar toda a estrutura climática de todo o planeta. E uma das principais características disso é o derretimento das calotas polares. Então, mesmo sem estar fisicamente presente, o ser humano, de alguma forma, alterou já todas as paisagens da superfície, pelo menos indiretamente, já que o degelo dos polos vão aumentar o nível dos oceanos e vai afetar aquelas ilhotas que temos no Pacífico Sul
ou mesmo no Oceano Índico, com pouca ou nenhuma ocupação humana ou com uma ocupação de uma sociedade autóctone que vive em harmonia com a natureza. Ok? Então, todas as paisagens são praticamente humanizadas. Paisagens humanizadas que podem ser chamadas também de paisagens geográficas ou paisagens culturais. Paisagem humanizada, cultural ou geográfica é a mesma coisa, é aquela que tem alguma alteração humana, mesmo que seja uma alteração pequena. Um grupo, uma sociedade indígena do século XVI desmatou algumas dezenas de árvores para formar sua aldeia no interior, no coração da floresta amazônica ou da Mata Atlântica. É uma intervenção humana? É. Pequena, não altera toda a estrutura da vegetação, não cria impacto algum, porém, aquela comunidade indígena fez alguma alteração. Até porque eles caçam, eles pescam, eles colhem, né? São coletores e caçadores, ou mesmo desenvolvem uma atividade agrícola baseada no que a floresta oferece. Então, já é uma paisagem humanizada. Pode ser que toda a floresta não seja, mas naquela época, aquela área de convivência de tribos indígenas e suas relações comerciais entre eles, as linhas, as trilhas, né, os caminhos entre si, eram paisagens humanizadas, tá? A paisagem humanizada vai apresentar elementos culturais, mas pode apresentar elementos naturais. Primeiro, se você olhar a sua rua e o horizonte, você vai ver o sol. A gente vai ver que o maciço da Pedra Branca que tem aqui atrás, que é um relevo, né? A maré alta de um planalto, né? Derivado de formação vulcânica, né, de rocha basáltica, com granito, gneiss e tudo mais. Ou seja, você olha elementos naturais, mas intensamente ocupados por atividade econômica. Mesmo se olhar um poste no meio de uma floresta, se houvesse esse poste, já é um poste, já é uma intervenção humana, ok? Então essas são as paisagens humanizadas, aquelas que sofreram alteração humana na sua formação. E aí elas vão ter elementos construídos, obviamente, mas podem ter também elementos naturais. Outro conceito muito importante, e esse vai diretamente a gente, é ligado diretamente com o nosso dia a dia, é o espaço de lugar, né? Como eu falo, lugar não é local. Lugar é um conceito de geografia e um conceito muito caro, muito importante. Lugar é o espaço do cotidiano, é o espaço onde a gente vive o nosso dia a dia ou parte dele. Por fazer parte do nosso cotidiano, o lugar, o espaço que define o lugar, ele possui identidade. É uma identidade que é uma mão de via dupla. Por quê? Porque nós temos identidade com aquele espaço e aquele espaço reflete a nossa característica como sociedade, a nossa identidade. Por exemplo, eu moro no bairro de Campo Grande. Eu vivo na cidade do Rio de Janeiro, mas moro no bairro de Campo Grande. Eu não vivo a cidade o tempo todo. Eu conheço a cidade quase inteira, mas eu não vivo, eu não passo meu dia a dia. Nenhuma vez por semana eu rodo a cidade toda. Eu tenho a maior parte da minha vivência em Campo Grande. Então, meu lugar é o bairro de Campo Grande. Até porque é um bairro com um tamanho, com uma população maior que muitas cidades, que muitos municípios brasileiros. A gente tem em torno de 360 mil moradores oficiais. Tá? Então, Campo Grande é meu bairro. Eu gosto do meu bairro, eu luto para que ele melhore, né? Eu tenho que conhecê-lo, lutar por sua melhoria, até porque a melhoria da qualidade de vida do bairro é a melhoria da minha qualidade de vida, né? Eu tenho que conhecê-lo, né? Até porque a gente só quer melhora daquilo que a gente ama, a gente só ama daquilo que a gente conhece, né? Então, eu preciso conhecê-lo para entender melhor como é a dinâmica do meu cotidiano. Senão eu só reproduzo vida, eu só repito ações. Eu não penso, eu não elaboro, eu não crio formas, né, para aquele meu cotidiano, aquele meu modo de vida, aquela sociedade que ele vive, se estabeleça. Mesmo que eu odiasse Campo Grande, eu odeio Campo Grande. Odiar é um sentimento. E você só odeia algo porque há uma identidade, nem que seja uma identidade de oposição, mas há uma contrariedade. E a contrariedade é um tipo de característica de empatia ou de antipatia, né? Então, se eu tiver que definir o lugar, apenas o espaço onde vivemos nosso cotidiano, onde se reproduz identidade, sentimento de pertencimento, né? Só que isso é algo muito complexo, né? Então, o lugar, ele é o espaço da convivência, do encontro,
tá? Já um conceito mais pragmático, mais definido, né, de uma forma mais hierárquica, é o território. Território é o espaço onde há relação de poder. E esse poder não significa que eu posso tudo e ninguém pode nada. É poder na ideia de controle. E quanto mais controle você tem, mais responsabilidade será cobrado também. Por exemplo, na minha casa, entra quem o bem entender, quem o permitir, desde que eu seja o mantenedor daquela casa. Não importa se a casa é própria ou alugada. Se você vive naquele espaço, é sua responsabilidade, mas também seu direito, né, administrá-lo. Por exemplo, se você vive numa casa alugada, nem a pessoa que aluga a casa para você, o seu senhorio, ele pode entrar a hora que ele quiser. Se você quiser falar, você não passa do portão, é seu direito. Claro que você não precisa criar isso de uma forma, através de uma inimizade, né? Mas, porque ali é sua área de intimidade. Porém, se acontecer qualquer problema, por exemplo, aconteceu um crime na sua casa, mas não foi você que cometeu e nem ninguém que cometeu. Um cara tomou um tiro, um assaltante, na rua, pulou seu muro, morreu no seu quintal, mas seu morto. Quem vai ter que provar para as autoridades que não foi você o cometedor do crime? É você mesmo. Claro que ninguém vai ter prova contra você também, né? Então você vai ter que argumentar que você acordou, aquele corpo apareceu ali, você vai chamar a polícia imediatamente, né? Para resolver o assunto, porém, você terá que passar por um depoimento e responder por alguma coisa. Por quê? Porque é a sua residência, a responsabilidade do que acontece ali é sua. Por isso que existe a questão lá da defesa do domicílio, né? Quando alguém invade a casa de alguém, a pessoa pode até atirar, se ela tiver uma arma registrada, agredir a pessoa. Porém, isso é em caso extremo, isso se a vida dela estiver ameaçada. Se a pessoa estiver de costa, entrou na sua casa, está de costas, a pessoa tiver uma arma, for um policial, alguma coisa do tipo e dar um tiro, é assassinato. Não importa se a pessoa estava com má intenção ou não. Por quê? Porque tem vários elementos que vão ser contados para provar aquilo ali, tá? E numa coisa mais ampla, por exemplo, a gente tem os territórios nacionais, que a gente chama vulgarmente de Estado, né? Estado é com R maiúsculo, significa todas as formas de governo que administram um território. No Brasil, por exemplo, o governo executivo, né, comandado na federação pelo presidente e seus ministros, no governo do estado, governadores e secretários, no município, prefeitos e secretários. O poder legislativo, que o executivo executa as leis e aplica as verbas públicas, o legislativo elabora leis e fiscaliza o executivo, é o poder executivo que fiscaliza presidente, governadores e prefeitos, inclusive tem o poder de vetar certos decretos ou emissões de programas públicos do executivo. O legislativo federal no Brasil, organizado por senadores e deputados federais, né, no campo estadual, na esfera estadual, pelos deputados estaduais, e na esfera municipal, pelos vereadores. E temos o poder judiciário, quem julga os possíveis delitos e ações, se são constitucionais ou institucionais. Ou seja, o poder judiciário também tem o poder de avaliar se o que o legislativo e o executivo fez é legal, ou seja, se está dentro da lei. Né? Então é o dever deles. Então eles podem, inclusive, vetar a lei, dizer que uma lei é inconstitucional, mesmo que ela seja aprovada, ela não seja colocada em prática. Ou até tirar um governante do poder, se provarem por A mais B com investigações que esse governante cometeu algum crime, coisa que já aconteceu ao longo da história do país. Né? E aí os objetivos dessa retirada do poder é uma outra coisa. Tá? O poder judiciário é realizado por desembargadores e juízes na esfera federal e estadual. Na esfera municipal não tem poder judiciário, porque quem age na esfera estadual também age na municipal. Então, todas essas formas de poder formam o que a gente chama de Estado brasileiro, que administra o nosso território, ou seja, toda a área, né, de contorno do que é entendido como país, como o nosso país, né, com o nosso território nacional, que é delimitado por limites
e fronteiras, né? Fronteira é entre dois espaços, a fronteira do Brasil e com Bolívia. Ela é o limite do Brasil de um lado e da Bolívia do outro. E aí a fronteira é a linha divisória imaginária entre os dois espaços, tá bom? Então esse território brasileiro é para ser administrado para o povo brasileiro. Para entrar um estrangeiro, um imigrante ou um turista, é só com visto. Visto de turismo, visto de trabalho, qual for o tipo de visto, mas com permissão do governo e dos poderes. Caso contrário, não poderá entrar. Assim como a gente não entra nos Estados Unidos, na Itália ou na Austrália na hora que a gente bem entender. A gente tem que ter um visto. A gente pode perceber que nesse tempo de pandemia de coronavírus, muitos governos do mundo fecharam os aeroportos para voos internacionais. Ou seja, se alguém tentar entrar ali sem permissão, vai ser considerado imigrante ilegal, cometeu um crime e vai ser extraditado de volta para o seu país de origem. Ou seja, conseguir visto se tornou muito mais difícil, porque em épocas de pandemia, uma viagem pode ser a transição de um vírus de um país para o outro, ok? Só que dentro do território, que esse espaço onde tem relação de poder é um espaço oficial, você tem algo extraoficial por dentro, que é a territorialidade. Territorialidade é quando o domínio sobre o espaço, o controle, ele é feito de forma extraoficial, ou seja, não é algo, como posso dizer, não é algo rotineiro e não é responsabilidade perene daquele grupo administrar aquilo ali, ou mesmo é não oficial, é ilegal. Por exemplo, durante o carnaval, várias ruas do Rio de Janeiro, ou de Salvador, ou de Fortaleza, ou de Recife ficam fechadas para passar os blocos. E quem tem responsabilidade de administrar aquilo ali? O bloco de carnaval. Os seus diretores vão pedir alvará à prefeitura da sua cidade, do seu município, que vai liberar ou não o alvará, e a partir do momento que o alvará é liberado, quem organiza o bloco que tem responsabilidade daquilo ali. Claro que ele vai ter ajuda das prefeituras, com guardas municipais, do governo do estado com policiais, enfermeiros, médicos, ambulâncias e coisas do tipo, mas a responsabilidade de organização é total dos diretores do bloco. Então, caso aconteça algum problema ali, eles terão que responder. Só que isso dura o carnaval. E a partir do momento que acaba o carnaval, aquilo passa. Quem não gosta de carnaval vai se sentir bem naquele ambiente ali? Não. Vai estar ali porque quer, porque ele sabe que durante aquele período, aquela festa cultural é permitida e acontece há mais de um século, ela vai estar ali. Da mesma forma, se um grupo religioso, não importa qual ele seja, consegue um alvará da prefeitura para fazer um culto, uma missa, numa praça pública. Se não tiver alvará da prefeitura, não pode, se torna ilegal, mas se tiver, ele pode ser feito. Vai ter uma hora ali, um dia e um horário para funcionar aquilo ali. Quem não se sentir bem naquele grupo religioso não vai chegar ali perto. Por quê? Porque se chegar, vai ser para ou aprender ou arrumar algum problema. Por quê? Porque sabe que aquilo ali é uma territorialidade. Durante aquele momento, aquele grupo tem responsabilidade. Mas se uma pessoa morrer ali dentro, é responsabilidade dos organizadores daquele evento religioso, né, responder pelaquela vida perdida, né, pelo menos judicialmente. Ou seja, isso é uma territorialidade. Por quê? Porque é um domínio sobre o território de forma momentânea, né, durante um período muito curto. Ela tem até uma oficialidade, mas é uma oficialidade momentânea, né, por um tempo exclusivo. Mas tem um outro tipo de territorialidade. Por exemplo, muito comum em favelas e comunidades pobres, ou mesmo não nem tão pobres assim, do Rio de Janeiro, grupos criminosos, facções, né, e coisas do tipo, dominarem pela força bruta, pela força armada, pelo medo um território. Eles ditam regras naquilo ali. Toque de recolher, que é onde você vai comprar o quê, onde você vai vender o quê. Isso, claro, é crime porque não é legal. Está contra a lei. E a maioria das pessoas não vão desobedecer por medo àquele grupo armado, porque as pessoas vão ter medo de sofrer algum atentado, de morrer, ou ser, no mínimo, ser obrigados a sair da sua casa. Então, é um domínio sobre o espaço, mas um domínio ilegal, tá? Ele não é momentâneo, ele pode ser duradouro, ele pode durar décadas, porém, ele não está dentro do Estado brasileiro. Então, é uma territorialidade também, ok? Então, temos o território, que é algo mais simples, que é o espaço onde há relação de poder, de controle,
E temos a territorialidade, que é um pouco mais complexo, que é quando esse domínio sobre o espaço ele é extraoficial, ele é apenas momentâneo ou ele é ilegal, ele é sem registro. Tá? Próximo conceito é o conceito de região, que esse é bem técnico, bem simples. Região é o seguinte, região é um grupo de áreas, que aí podem ser municípios, podem ser estados, pode ser até países, vai depender do meu tipo de escala geográfica, do meu recorte de análise. Se for o mundo inteiro, pode ser continentes e países. Se for um país, pode ser estado. Se for um estado, pode ser município. Se for municípios, podem ser bairros. Se for bairros, podem ser ruas, vai depender da minha análise. Então, região é um conjunto de áreas que possuem proximidade e similaridade. Ou seja, eles têm proximidade, estão geograficamente e fisicamente, né, uma distância curta, geralmente um faz fronteira com o outro, bem próximos, e tem similaridade. O que é similaridade? É semelhança. Semelhança nos seguintes aspectos: naturais, relevo, clima, vegetação e hidrografia; político, forma de administração pública; econômico, como a sociedade produz renda, né, e como esse nível de renda; tá? Ele pode ser cultural, modo de vida da sociedade; e social, falando de deveres e direitos. Então, sobre os aspectos naturais, políticos, econômicos, culturais e sociais, as áreas podem produzir similaridade, semelhança ou não. Pode ser um aspecto desse ou vários. Claro, se tiver aspecto econômico semelhante, vai ter político, vai ter social. Se tiver cultural, vai ter social. O único que pode caminhar sozinho é o natural. Mas se a natureza oferece para a gente também fonte de renda através do extrativismo mineral, do extrativismo vegetal, dos solos para a agricultura e pecuária, vai ter algum campo econômico também comum. Então nunca vai ser um aspecto só. Por exemplo, região sudeste do Brasil, né, formada por 4 estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Quem não sabe, nessa divisão do IBGE, até a década de 40, São Paulo não pertencia à região sudeste. Tampouco a região sudeste existia. Existia uma coisa chamada região leste, que era Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo e Bahia, tá? Que era o eixo ali econômico da cana-de-açúcar da época colonial ainda, até o porto do Rio de Janeiro, tá? E São Paulo pertencia à região sul, junto com Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com o desenvolvimento da industrialização no Brasil, iniciada na década de 30, mas com seu boom na década de 50 e 60, né, São Paulo e Rio de Janeiro receberam a maior parte dos investimentos industriais e ficaram muito parecidos. E Minas e Espírito Santo passaram a ser Minas, fornecedor de matéria-prima, Espírito Santo, trânsito de matéria-prima para as indústrias de São Paulo e do Rio de Janeiro. Com isso, São Paulo e Rio de Janeiro passaram a ter similaridade. Bahia não acompanhou isso, ficou distante. Então, Bahia se une ao restante do Nordeste, São Paulo sai do Sul e se une com parte do Leste. Aí você une uma parte do Sul com o Leste e você forma a região Sudeste. Então, essa região é por conta de proximidade, mas principalmente por similaridade. Agora, vamos supor que o Rio de Janeiro tivesse as mesmas características naturais, econômicas, políticas, sociais e culturais do Amazonas. Não tem, mas se tivesse. Por serem tão distantes, dentro do recorte do território brasileiro, do território nacional, não podia fazer parte da mesma região, por conta da distância. Então tem que ter proximidade e similaridade. E dentro disso a gente tem o conceito de redes, né? Que é a parte da engenharia, a parte da técnica, né? Vai chamar de logística, né? Redes nada mais são, melhor dizendo, né? Que coisa muito comum no mundo globalizado, que é a articulação de pessoas, infraestrutura e serviços em prol de um objetivo. Por exemplo, uma rede escolar, uma rede de educação. Você tem professores, você tem estudantes, coordenadores, diretores e a família dos alunos, do corpo docente, organizando para o melhor caminho da educação daquele grupo. Então tem várias pessoas, uma infraestrutura que é a escola, né, e a família. Você tem o serviço dos professores, coordenadores e outros profissionais, né, organizados em prol de um objetivo. Qual o objetivo? A educação. Então é uma rede de educação. Uma rede de transporte, onde o transporte aeroviário, hidroviário,
ferroviário, rodoviário se articulam para melhor transportar as pessoas. É uma forma sistêmica, de sistema, em redes, né? Então, a rede de transporte. Ou trabalhadores que indicam um ou outro para empregos que se assemelham e que um vai indicando o outro. Por exemplo, eu indico o meu amigo A indica para um outro trabalho B, o B indica o C, eu nem conheço o C, mas o C pergunta ao B se ele conhece um professor de geografia, o B pergunta ao A, o A me indica, eu faço contato com o C que eu nem conheço e arrumo um trabalho. Uma rede de trabalho, né, que hoje é chamada de network, né, com essa mania que a gente tem no mundo global, onde o inglês domina, né, porque é a influência estadunidense sobre o mundo, né, de fazer estrangeirismo com palavras que a gente tem, ou expressões que a gente tem em português, né, de uso muito comum, né, rede de trabalho ou network. Essas são as redes. Estamos entendidos? Né? Agora a gente vai para um segundo momento. Vamos falar sobre um novo conteúdo, novo que não é novo, porque a gente já trabalhou em sala de aula, já fez revisão e tudo mais, né, que é a parte de coordenadas geográficas, tá bom? Então vamos lá, né? Primeiro, né? Por que são coordenadas geográficas, né? São técnicas de localização para nos auxiliar a encontrar qualquer espaço na superfície terrestre. Diferentemente das formas de